plataforma 115 no ar com Ike Manuel, ele que trabalhou comigo, né, no telemarketing, o último emprego que eu tive. E conheci ele lá e cara, um cara incrível, uma amizade que a gente tem aí já, tem tentado mantê-la mesmo após o emprego, né, que a gente tinha, que cada um saiu, cada um foi para um lado. E a gente mora no mesmo bairro, inclusive, a gente mora no mesmo bairro. Então dá pra se trombar de vez em quando. E foi um papo muito legal, um papo leve, coisas que eu já sabia sobre o Ike e coisas também que eu não sabia. Foi muito bom ter essa troca de ideia. Então vale muito a pena conferir esse papo. Se você não segue a gente no Instagram ainda, vai lá, @teólogo de quinta e @Jonathan Fernandes Original, beleza? Tem também um Twitter, @teólogo que T maiúsculo e Q maiúsculo também. Beleza? Agora sem mais delongas, vamos para o episódio que está demais. Fala galera, me chamo Jonathan Fernandes, está numa plataforma de número 115, e errando a numeração aqui, com meu amigo Ike Manuel. Meu amigo, fiquei sabendo agora que o nome é Ike Manuel, pô, não sabia desse detalhe. Na verdade, não sabia nem qual era o teu sobrenome, só sabia que era Ike. E que tu me burlou uma vez, eu acreditei, que tu falou que teu nome era Bruno. Tu lembra disso? Lembro. Falou que teu nome era Bruno e eu acreditei. Mas enfim. O Ike, ele é meu amigo já faz o quê? Um ano? Dois anos por aí? 1 ano e meio, por quase 2 anos já. Isso. A gente se conheceu na antiga empresa que nós trabalhávamos e seguimos firme nessa amizade. Mas Ike, se apresente, mano. Muito obrigado por ter aceitado o convite, tirado um tempo aí da tua vida nesse sabadão para trocar uma ideia comigo. E se apresente, fala quem você é. Atualmente, meu nome é Ike Manuel Nascimento de Souza. Atualmente, né? Trabalhei com meu amigo aí na empresa Leak. Foram bons momentos, apesar da empresa ser uma empresa problemática, né? Mas até então foi uma experiência onde tive várias amizades bacanas. Inclusive essa com o Jonathan, que a gente tem até hoje, né? Atualmente, sou ministro de louvor na Igreja da Graça. Sou baterista. A gente vai falar muito disso também. Cara, inclusive, assim, até falar pra galera que tá assistindo a gente, o Ike é meu amigo, né? Então você já sabe como é que é conversa com um amigo. Geralmente quando eu gravo com um amigo, tipo, não tem muito aquela coisa de pisar em ovos pra falar. Enfim, vai ser mais um bate-papo mesmo, uma conversa. Só que tem muita coisa do Ike que eu não sei, porque a gente não tem muito tempo pra trocar ideia também. Já que a gente trabalhava, né? A gente não parecia, mas a gente trabalhava, né? Então, o pouco tempo que a gente tinha. E assim, o que fez mais eu gostar do Ike, até interessante falar isso, eu acho que nunca falei isso pra ele. Ou se eu já falei, falar de novo. Foi um debate que a gente teve uma vez sobre um assunto específico da teologia. E cara, eu puxo na memória, assim, tipo, discussões mais saudáveis que eu já tive na minha vida e não lembro como foi a minha do Ike. Tipo, foi uma discussão, porque geralmente quando a gente começa a discutir assuntos polêmicos, né, tende para ir pro lado do descaralhamento, digamos assim, né, tende para ir pro lado do um querendo alfinetar o outro, um querendo, tipo, falar do outro como pessoa e não os argumentos da pessoa. E o Ike foi super respeitoso comigo, né, que tem um temperamento muito, muito arrogante quando eu tô discutindo, e o Ike soube me entender, e a gente teve uma conversa muito legal, cara, sobre... Continuamos discordando, é claro, mas não levou a lugar nenhum. Claro, não levou a lugar nenhum, mas levou a conhecer mais um sobre o outro, exatamente isso, o nível de respeito. E eu queria, Ike, que tu contasse hoje, mano, um pouco da tua história, tipo, quem é o Ike, né, onde nasceu, onde estudou. A gente até brincava no trabalho, assim, que o Ike era rico, porque sempre estudou em escola particular. Mas conta um pouquinho aí pra gente entender melhor. Na verdade, mano, a minha história começa nem aqui em Rio Branco. Eu morei em Plástico já. Meu pai serviu o exército. E aí a gente morava em Plástico. Aí foi naquela época que
tava para efetivar o pessoal e não efetivaram. E aí meu pai teve que tomar outro rumo, né? E aí veio para Rio Branco. E aí começou a minha história desde lá, de plástico. Quando eu vim para Rio Branco, estudava aqui no Samuel Barreira. Quem conhece Rio Branco aí, Samuel Barreira. Ele começou toda a minha jornada ali. Depois fui pro Castelo Branco, Doutor Mário e finalizei no SEB. O SEB já não é muita boa escola, né? Hoje tá melhor hoje, mas antigamente. Mas aí, na minha trajetória, o que mais me marcou até o momento foi uma situação a qual eu tive um problema na coluna. Eu não sei nem se eu cheguei a comentar isso contigo, Jonathan, mas eu tive um problema na coluna. Na verdade, foi do nada, mas ao mesmo tempo não. Acho que foi no ano de 2016, 2015, eu não me lembro mais ou menos. E aí eu comecei a sentir uma dor na coluna muito forte, que estava até afetando no meu jeito de andar. Eu estava andando todo torto já. E aí, rapaz, não tinha feito nada, não trabalhava no pesado e simplesmente comecei a sentir uma dor forte nas minhas costas. E até então eu participava do Ministério de Dança, lá da minha igreja, né? Dançava e tal. E aí começou a me incomodar de um jeito que eu não estava conseguindo mais dançar, não estava conseguindo fazer mais nada. Aí fui me consultar para ver o que era. E aí fui me consultar e o doutor falou para mim que eu estava com hérnia de disco. Aí aquilo me abalou bastante por conta que era novo ainda, né? Acho que eu tinha 16, 17 anos. E aí até o médico ficou surpreso, né? Pela minha idade ter uma hérnia de disco. E aí começou a jornada. Passei um ano com aquele problema, dor na perna, faz exame, faz fisioterapia. Fiz várias vezes, mas nunca dava jeito. E aí chegou uma hora que o médico falou pra mim que teria que fazer cirurgia. Aí eu treinei na base, porque cirurgia na coluna, já fiquei com medo de não andar mais. E tinha esse risco, o médico falou pra mim, como toda cirurgia tem risco, né? Tinha um risco de eu não andar mais. E aí, foi passando o tempo, eu já tinha, né? Já participava da igreja, tinha fé que tudo ia dar certo. E aí, foi marcada a data da cirurgia. Fiz a cirurgia de hérnia de disco. Foram mais de 5 horas de cirurgia na coluna. Mas graças a Deus saí, deu tudo certo e tô aí, na caminhada. Caralho, mano, tipo, pra eu que sou leigo, na verdade, pra muita gente que vai ouvir, eu já ouvi falar sobre isso, sobre hérnia de disco, mas o que na verdade é isso? Tipo, é uma infecção, o que é? Mano, hérnia de disco é tipo na tua vértebra, na coluna, tem um disco entre um e outro, entendeu? Pode crer. Como se fosse um amortecedorzinho. Quando tu vai andando, retém todo o impacto, entendeu? E aí esse disco, ele tava saindo fora do lugar e tava pegando no nervo da minha perna direita. Toda vez que eu andava, incomodava, eu não conseguia fazer aquela jogadinha da perna que tu tá andando normal. Eu não conseguia fazer mais aquilo, entendeu? Minha perna tava travando. E doía de um jeito que pra dormir, qualquer posição que eu ficava, doía, pô. Tava demais já, não tava conseguindo. E já tava andando curvado, pô. Tipo como se fosse corcunda, porque eu não tava conseguindo mais jogar a perna. Foi um negócio brabo, bicho. Muito louco isso aí. Eu também tive uma experiência de quase cirurgia, não sei se eu te contei também, que eu tinha mais ou menos essa idade aí, cara, tipo 15, 16 anos. Eu estourei meu ouvido esquerdo, né? O meu ouvido esquerdo, tipo, ele é estourado. Estourado é uma palavra muito chula, né, pra falar, mas enfim, o médico falou que eu tenho infecção crônica. Infecção crônica, eu não sei o que significa, mas ele falou que só com cirurgia, não tem outro jeito. Só com cirurgia pra poder... Aí uma vez ele, tipo, fiz limpeza, uma vez saiu muito pus de sangue pra caramba. Aí o médico falou, não adianta fazer só limpeza, tem que fazer cirurgia, porque é um problema, tipo, dentro do ouvido. E aí, cara, eu comecei a fazer, tipo, pré-operatório, né? Aqueles exames lá, eletrocardiograma, aquela bateria de exame que tinha. Eu acho que fiz só 2 ou 3 exames só que tinha pra fazer, tinha uma bateria que tinha. E eu fiquei com muito medo, pô. Tipo, fiquei com muito medo mesmo, assim, de fazer. Eu era mais novo, acho que eu não tinha 15 anos, não. Acho que tinha uns 13, 14, eu era muito novo. E a minha mãe largou mão, pô. Tipo, graças a Deus ela largou mão, né? Tipo, da cirurgia, assim. Porque eu fiquei com muito medo de operar. Até hoje eu tenho esse problema no ouvido. Eu acho que eu vou levar pra sempre, assim. Mas é algo que me inquieta muito. E, pô, assim, o ouvido, ele afeta, pô, meu dia a dia. Não vou dizer que não afeta, porque afeta. Porque o cara vai perdendo a audição, né? Agora, tipo assim, pra tu, teu caso era mais sério. Porque além de sentir dor, a tua forma de andar era foda, né? Eu passei praticamente 2 anos aí andando curvado aí, sentindo muita dor, sem saber o que fazer, usando cinta, fazendo tudo, mas
nada resolvia, não. Pode crer. Tu lembra com quantos anos tu veio de Plástico pra Rio Branco? Eu era muito pequeno, acho que eu deveria ter uns 5, 6 anos por aí. Então tu não chegou, tipo, a criar raiz lá, tipo, fazer amizade? Não, eu lembro das amizades assim, mas não lembro o nome de ninguém, não. Só lembro que eu brincava com o moleque lá, mas não lembro de ninguém, não. Só um amigo meu, na verdade, que o Natan, que eu lembro, né, porque ele veio pra Rio Branco também, e a gente teve um vínculo, assim, de uma amizade, assim, que eu lembro, foi ele. Pode crer. Então teus pais namoram lá, Plástico? Não, tá, todo mundo veio pra cá, pro Rio Branco agora. Pode crer. Mas de vez em quando eu vejo que tu postam lá foto com uma colônia, uma fazenda dele, né? Pai comprou uma colônia por uma de plástico ali. Pode crer, massa, mano. Então, tá, aí tu contou como é que veio pra Rio Branco e tal. Pô, aí tu casou muito cedo, né? Uma coisa que eu até te admirei pra caralho quando tu me contou. Falei que tu casou muito cedo e, tipo assim, tá até hoje, né? Porque a gente vê muitos casos, eu tenho muitos amigos, eles vão me perdoar, mas, tipo, que casaram muito cedo, mas já estão, sei lá, no 3º casamento, porque não tá bem. Isso tem alguma relação estritamente com a tua fé, mano? Ou, tipo, é de tu mesmo? Não, com certeza, mano. Desde o tempo assim que eu entrei na igreja, eu sempre tive uma base referente a isso, né? Querendo ou não, um casamento é ligado à maturidade, pô. O cara casar, ele tem que ter maturidade. Não adianta ele achar que achou uma pessoa certa e simplesmente se envolver e querer morar com a pessoa, né? Por isso que tem muitos casamentos que não dão certo. Aí, por conta da minha fé, por ter entrado na igreja muito cedo, né? Isso foi uma base que veio se formando automaticamente. O convívio, você vendo as coisas acontecendo na igreja, você tomando para si, vendo o que é certo e o que é errado, você entende que casamento, ele é algo que te faz crescer, entendeu? Na verdade. Casamento, quando você prestar atenção, muitas pessoas quando estão solteiras e quando se casando com a pessoa certa, claro, elas começam a crescer, entendeu? Então, casamento é bênção, mano, é coisa de Deus. Por isso que, aparentemente, no momento que eu me casei, sendo jovem, né? Casei com 21 para 22 anos. Foi uma experiência, assim, que eu tive na minha vida, que eu já tinha um relacionamento duradouro já com a pessoa, né? Que é minha esposa atualmente. E a gente já namorava uns 4 anos e a gente decidiu casar, então a gente já sabia o que estava fazendo. E até hoje não me arrependo, meu casamento é uma bênção e é só alegria. Pode crer, tu conheceu ela na igreja mesmo? Isso, conheci ela na igreja. Ela participava do Ministério de Dança assim como eu. E aí, o começo de tudo foi numa amizade. Aí, estamos aí até hoje. Essa história eu sabia. Eu perguntei só porque o pessoal não sabe, né? Perguntei porque o pessoal que tava ouvindo não sabe. Mas enfim. Com certeza. Aí, como é que foi, mano? Tipo, essa tua entrada na... Na verdade, teus pais não eram cristãos, né? Ou eram já? Não era. Quem entrou na igreja primeiramente foi minha mãe, ao convite da minha tia. E aí ela que trouxe todo mundo pra igreja, meu pai, toda a família. Mas a Igreja da Graça mesmo também? Sempre foi a Igreja da Graça. Pode crer. Eu até te falei no dia quando a gente tava se conhecendo, né? Até te falei que minha avó era da Igreja da Graça. Minha avó, ela já faleceu, né? Minha avó paterna. Ela era da Igreja da Graça, ela foi durante muito tempo na vida dela. Quando o R.R. Soares vinha pra Rio Branco, ela ia. Ela sempre trazia coisas de lá, jornal de lá. Pô, eu era viciado nesse jornal, em ler jornal da Igreja da Graça. Viciado. A avó trazia todo domingo, ela trazia um jornal. Ela já trazia pra mim, ela trazia 2 ou 3. Ela sabia que um era pra mim. Eu lia tudo, pô, tudo. Desde a capa até o final. Porque eu sempre gostei de jornal, né? Sempre tive essa veia jornalística, assim. E ela trazia, eu lia tudo das missões que eles faziam em Angola. Pô, tinha como é que é aquele personagem lá do R.R. Soares também, que é o pastorzinho, né? Tinha uma chargezinha lá, eu lia pra caralho aquilo ali. Muito top. Mas como é que foi essa experiência pra tu, mano? Porque, tipo assim, tu se converteu com quantos anos? Mano, assim que eu me converti mesmo foi pra 13, 14 anos. 13, 14. Então tu não teve muito tempo, tipo assim, de... Pô, eu também, eu me converti com 12, 13, por aí também. Então, mas não teve muito tempo de vagabundagem, né? Não teve muito tempo longe do Senhor. Na verdade, nem teve, né? Porque é o período da adolescência ali que o cara entra, tipo, nessa coisa de fazer merda, né? E aí tu sempre foi ligado à igreja. Mas e como é que foi pra ti, mano, essa experiência, tipo, de... Porque, assim, a gente até conversou sobre isso já, que conversão é um processo, né? Muita gente pensa que conversão é tipo assim, aceite Jesus como meu salvador, pronto, não, se converteu. É um processo. Tipo assim, eu falo que eu me converti com 12 anos, porque foi o momento que eu fui na igreja e falei, né, que aceito Jesus. Mas é um processo, até hoje, pô. Até hoje é um processo de conversão. Todo dia você tem que entender e tal. E eu vou te fazer logo 2 perguntas em uma.
que aí é o tempo que eu bebo água. Como é que foi, né, o processo de você se converter, tipo assim, entender a fé, conhecer a sua esposa dentro da igreja e sobre a maturidade, ele falou de maturidade, né, legal tocar nesse assunto, e como é que foi o processo de maturidade da tua fé, mano? Tipo assim, o momento que tu conhecia o Cristo, até tu entender as coisas, né, até entrar nos assuntos mais polêmicos da fé, tipo, quem é Deus, o que Deus quer que eu faça da minha vida, enfim. Não sei se ficou clara a pergunta. Ficou, mano. Na verdade, a conversão, se tu parar pra pensar, a gente tem que se converter todos os dias, mano. Porque o pecado, ele tá aí, entendeu? Então a gente precisa se converter todos os dias. Mas o momento, assim, que eu tomei a decisão de aceitar Jesus foi um momento ímpar na minha vida, por conta que eu já vinha vendo situações da minha família onde Deus sempre agia pela fé, né? E aí isso foi me comovendo, pô. Porque, querendo ou não, é fácil falar que você crê em Deus, que você tem uma fé, mas você não vê isso nas pessoas, entendeu? E aí, tu congregando na igreja, desde o momento que eu entrei na igreja, via as pessoas falando, né? As pessoas mudando de vida, as pessoas sendo curadas, isso e tu fica querendo saber quem é esse Deus que faz essas coisas, entendeu? E aí, cada dia mais que tu se envolve com a presença de Deus, tu se envolve na igreja onde você frequenta, né? Você conhece um pouquinho desse. Na verdade, conversão, mano, pra mim, é tu sentir o Espírito Santo. Porque às vezes tu passa 10 anos na igreja, 15 anos na igreja e tu não tem um encontro com Deus, então pra mim tu não é convertido. Porque na verdade você precisa ter esse encontro, que é independente do que as pessoas falarem, independente da igreja onde você estiver, você sabe que Deus existe, que você teve um encontro com Ele verdadeiramente, né? Uhum. Então, sempre quando minha mãe ia, depois foi meu pai, todo mundo junto, eu sempre fui muito participativo nas coisas da igreja, pô. Não gostava de ir só pra igreja só por ir, não. Sempre queria participar de alguma coisa. Aí quando entrei na igreja, entrei logo no Ministério de Dança, aí passei um tempo, aí depois do Ministério de Dança eu fui pro Ministério de Louvor, não sabia tocar bateria, não sabia tocar nada. E aí fui me envolvendo cada vez mais, vi muita coisa errada na igreja, porque toda igreja tem coisa errada, mas isso não abalou minha fé, que minha fé, ela tá acima disso tudo. E foi nesse momento aí, né, de conversão, de entendimento, que eu conheci a minha esposa hoje, né? Porque, na verdade, ela entrou muito cedo na igreja também. A gente já tinha uma amizade de longas datas, entendeu? Ela participava do ministério, e tinha uns eventos da igreja, né, que fazia apresentações. Aí até como tu falou que o ministro, pastor, né, R.R. Soares vinha pra cá, e a gente fazia apresentações e tudo. Isso foi só crescendo mais e mais o sentimento, né, de ter a pessoa do lado. Aí surgiu tudo por conta disso. Na igreja surgiu tudo. Meu primeiro amor por Jesus, o meu primeiro amor pela mulher que eu tô hoje, por tudo que tenho, foi tudo na igreja. Graças a Deus, eu agradeço muito a Deus por ter essa base, por ter entrado cedo na igreja. Não me arrependo de ter curtido a vida, entendeu? Sabe, de curtir, de beber, de drogas, tudo assim. Porque cada um tem uma vida, né? Cada um tem uma educação. Mas a minha, graças a Deus, foi nesse sentido e não me arrependo de nada. E nem tenho vontade de fazer nada porque eu sei que só tô ganhando nessa vida. Exato. Cara, isso aí é muito louco, porque assim, a gente vai entrar em algumas questões, porque desde cedo também eu fui de igreja, né? Sempre, tipo assim, desde os 12 anos. Mas meus pais não eram convertidos. Eu acho que tem uma diferença muito louca, né? Tipo assim, tu tá na igreja, tu tá tendo aquela vida de igreja, né? De comunhão. Mas é quando tu volta pra tua casa, tipo, teus pais não entendem nada, né? Teus pais não entendem o que é isso, né? O que é Bíblia, o que é Deus, por que faz isso, por que não faz aquilo, por que tem que ir pra igreja tal dia, por que tem que fazer isso, assim. E aí, como meus pais sempre me deixaram muito livres pra eu escolher a religião que eu quisesse, sempre me deixaram, tipo, muito... Vai, se quiser, vai. Minha mãe já foi da Testemunha de Jeová, da Igreja Católica, Espírita. Então tudo foi de religião. Mas ela nunca falou, vem comigo. Não, ela nunca falou. Ela sempre falou, vem se quiser. Né? E eu pude participar de muitas religiões, né? Tipo, eu já fui da Testemunha de Jeová, já fui espírita, já fui católico, né? Fiz a catequese e tal. Mas aí entra nesse ponto que tu falou, né? Encontro com Jesus mesmo eu só tive, né, quando eu fui para a igreja quadrangular a primeira vez, e não tive um acompanhamento pastoral, né, que eu acho que falta em muitas igrejas, né, esse acompanhamento, tipo assim,
hoje, né? É uma crítica que eu faço a muitas igrejas, né? Eles estão focados muito em números, né? Em ter números, e falta um pouquinho desse discipulado, né? O cara chega na igreja, tá perdidão, não sabe o que faz, pra onde que o cara vai, né? E aí eu não tive esse acompanhamento pastoral, então eu fiquei meio que perdido. Mas, cara, aí eu tô contando um pouquinho da minha vida pra poder chegar na pergunta. Mas aí, cara, eu fui me apresentar a Bíblia e eu fui ler a Bíblia, né? Que na verdade não era nem a Bíblia, era o Novo Testamento. Não sei se tu lembra que dava nas igrejas, aquele Novo Testamento azul. E, mano, eu comecei a ler aquilo ali feito doido. Assim, e eu achava que lia como se lesse qualquer livro, né? Do começo ao fim. Aí eu fui lendo dos Salmos, começava a parar de Salmos e Provérbios, aí depois tinha o Novo Testamento, Mateus, Marcos. E eu comecei a ler, anotar, fazer anotações. Eu falei, caraca, que da hora essa historinha aqui e tal. E aí eu comecei a fazer as primeiras anotações sobre os milagres de Jesus, né? Cura, pai e tal. E aí a gente vai crescendo e vai amadurecendo, pai e tal. E aí depois eu experimentei algumas outras vivências em algumas outras igrejas. Mas sempre fui, tipo, envolvido com igreja, assim como você. Tipo, já fiz teatro, já toquei, cantei igreja, fiz tudo. Limpei banheiro, cuidei de menino, tudo que tu imaginar na igreja eu já fiz. Tudo. Também não me arrependo. Mas, assim, às vezes a gente fala de um cara perdido ou de um cara desviado, né, entre aspas, e a gente fala muito sobre essa questão, né, os extremos, digamos assim, os extremos, né, que é o quê? Que é bebida, drogas, né, que são os extremos, né, mas também tem outras maneiras do cara se perder, né, não sei, tipo, tem outras maneiras, sei lá, ganância por dinheiro, um emprego corrupto, sei lá, o cara trabalha, mas desvia dinheiro de alguém. Não vou nem falar de política aqui, mas enfim, tem gente que vai pro rumo da política e tá na igreja, e na política se envolve com coisa errada. Enfim, tem outras maneiras também de tu se corromper, além disso. Em algum momento da tua vida tu teve esse perigo, tipo assim, de, pô, beleza, se fumar e drogas e bebidas nunca foi mulher também nunca foi meu foco, já tenho a minha namorada aqui e tal. Mas eu já fui tentado por outras coisas que te fizeram pensar, tô meio balançado aqui. Não, na verdade, teve situações dentro da própria igreja que, querendo ou não, mexe com a tua fé, né? Até por conta que tu tá na igreja começando. E aí, se tu não tiver maturidade na tua fé, tu acaba se perdendo. Em questão, né, nem dos teus vícios ou dos teus pecados, em questão do que tu tá vendo dentro da igreja, entendeu? Porque tem são duas pessoas. Tem a pessoa que só vai pra igreja, ouvir palavra e vai pra casa. Tem aquela pessoa que vai para a igreja e ela se envolve mais com o ministério, ela está participando de algum ministério. E quem participa de ministério na igreja normalmente vê tudo que acontece nos bastidores. E é isso que mata muito a fé de muita gente, né? Então vi muitas coisas dentro da igreja que não me agradou, que tinha vezes que me desanimava, que eu ficava pensando, poxa, mas eu tinha uma consideração, entendeu? Eu achava aquela pessoa de fé, de Deus, e aí acontece uma situação totalmente diferente, que isso, querendo ou não, mexe com a gente, entendeu? Só que no mesmo tempo que eu vi uma situação dessa, Deus falava no meu coração que eu tinha que olhar para ele, não tinha que olhar para a igreja. Porque se a partir do momento que eu vou para a igreja e eu me envolvo, todo mundo tá sujeito a errar, mano. A gente não pode ser hipócrita de pensar que pastor, que obreiro, quem estiver fazendo a obra não vai errar, entendeu? A questão é que tu olha para aquelas pessoas já com um olhar diferente. Pô, aquela pessoa é pastor. Então aquela pessoa não pode errar, não pode falar besteira. E na verdade não é isso, pô. A gente tá sujeito a tudo, a falar besteira, entendeu? Só que aí, se tu for com esse pensamento muito fechado dentro da igreja, querendo ou não, isso vai te desanimar e vai matar a tua fé. Então, eu tive muitas oportunidades de desistir, de sair da minha própria igreja e ir para outra, né? Mas aí teve esses momentos que eu ficava meio chateado, meio desanimado, eu só ficava quieto. Eu não falava nada, eu não comentava nada, eu só ficava na minha e pedia para Deus me mostrar a verdade. E sempre o Espírito Santo nunca me deixou só. Ele sempre falou para mim ficar quietinho na minha, cuidar das coisas de Deus, fazer a minha parte, que tudo isso ia passar. E realmente passava as coisas, as confusões que aconteciam na igreja passavam, ou mudava de pastor, ou mudava de situação, e continuava a obra, entendeu? E minha fé sempre ali. Graças a Deus eu tive essa base, entendeu? Porque quando as pessoas não têm essa base, não têm esse encontro com o Espírito Santo, mano, é difícil, às vezes, de falar pra pessoa. Porque a pessoa vem sempre rebatendo. Mas eu vi isso dentro da igreja. Mas a igreja não é assim. Pastor só quer isso. Pastor só quer aquilo. E não é verdade, mano. É tu que tem que se converter primeiro. Não é a igreja que se converte, não. É tu que tem que se converter. Sim. Começar a entender que a igreja somos nós, somos todos, entendeu? Não é o templo, não é aquelas pessoas. É a gente.
Tu precisa entender, só que aí tem muita gente que leva isso pro lado muito extremo. A igreja somos nós, então eu não preciso ir pra igreja. Também não é assim, mano. Tu precisa de um pastor, tu precisa de uma direção, entendeu? E queira ou não, tu tem que entender que o pastor que tá na frente, que tá te dando ensinamento, a cobrança nele vai ser muito maior. Entendeu? Então cada um faz a sua parte. Se Deus te deu um dom de pregar, prega, mano. Se Deus deu um dom só pra tu ir pra igreja e com os teus exemplos, com as tuas atitudes, tu converteu as pessoas, esse é o teu propósito. Tu só precisa entender qual é o teu propósito nessa vida, que aí tudo vai dar certo. Paulo usa palavras bem pesadas, né, para quem quer ser pastor, inclusive. Você pode depois passar lá em Corinto, lá em Gálatas, Paulo fala sobre para Timóteo também ele fala, se eu não me engano, 1º e 2º Timóteo ele fala sobre pastoreio, pai, e o negócio é pesado. Para quem cuida da vida de alguém, vai ser cobrado de uma maneira dobrada, assim. Cara, é interessante isso, assim, eu não sei se... Eu concordo contigo, óbvio, né? Mas eu não sei até que ponto esse teu discurso aí, ele é saudável para quem, por exemplo... viveu muito tempo na igreja, viu muita coisa na igreja e recebeu muita pancada, sabe? Porque assim, eu acho muito foda, na verdade já ouvi tu falar sobre isso, né? Não é a primeira vez. Eu acho muito foda a tua experiência com a tua igreja e com a tua fé, porque eu enxergo que é genuína. Eu sei que tu não tá falando da boca pra fora, eu conheço tua vida também, pô. A gente é amigo, né? Fora daqui da gravação, a gente tem uma amizade lá fora que a gente já se conhece. A gente sabe que tudo que a gente fala um sobre o outro aqui não tem máscara, não tem filtro. E eu acho muito incrível. Eu também acredito que tu não é um caso isolado. Também acredito que tem outras pessoas assim como você, que conheceu a fé cedo, que tá na mesma igreja. O meu amigo, o Hugo, ele tá na mesma igreja há 20 e poucos anos, 22. É a mesma coisa que tu. Conheceu a mulher dele na igreja, casou na igreja... É quase pastor. Ele não é pastor ainda porque ele tá terminando lá o curso lá de teologia que ele tá fazendo, mas é quase pastor da igreja que ele nasceu, entendeu? Então não é só o teu caso, existem muitos casos. Só que aí o que a gente faz com esses outros casos, meu amigo? A gente vai só fechar os olhos para esses casos, tipo assim, onde as pessoas elas são tem a sua fé, tipo, elas, como é que eu posso usar um termo aqui, são abusadas espiritualmente, né? A fé delas são colocadas em questão de abusos, né? O cara usa o cargo dele de fé. Eu não estou dizendo que isso aconteceu comigo, mas eu já presenciei casos de abuso de autoridade, tipo dentro de igreja, né? Onde o cara, só por ter um cargo relevante, achava que podia humilhar as pessoas. E assim, aí o cara muda de igreja, vai para outra igreja, mas ele já veio ferido de lá. Eu acho que aí onde eu falo que tu tem razão. Ele não tratou, né? Não tratou. Eu só discordo na parte que tu fala, tipo assim, a pessoa tem que se converter. Talvez a pessoa até seja convertida, só que ela não foi tratada. Tem uma diferença, né? Tipo assim, tu pode fazer uma cirurgia. Foi uma cirurgia, se tratou. Mas se tu não fizer a fisioterapia, tu não vai conseguir voltar a andar. É mais ou menos isso, né? Tu tem que... Beleza, tu pode ser convertido, pode amar Jesus, mas tu não foi tratado o suficiente para tu entrar dentro de um ambiente, porque tu vai sempre olhar com aquele olhar de desconfiança. O teu olhar é diferente, o teu olhar já é um olhar de entender. Já o olhar da pessoa já é um olhar de baixar a cabeça, porque se eu falar qualquer coisa, vão me... Entendeu? A situação de pessoas que entram na igreja e têm outra experiência, né, uma experiência não agradável, querendo ou não, isso diz muito, né, sobre a pessoa, em questão de falar a situação. Tipo, a gente só passa por situações da nossa vida que Deus permite, independente se tu é de Deus ou não. Sim, são situações que tu só passa na sua vida que você pode aguentar. Eu digo pela situação que eu passei com a minha esposa, onde ela perdeu o pai dela por Covid e a mãe dela se matou. Isso no mesmo ano, e de tempo um pro outro, da morte um pro outro, foi menos de 2 meses. Isso poderia matar a fé dela, Simplesmente ia falar, poxa, eu sirvo a Deus como ela serve há muitos anos e acontece uma situação dessa comigo e cadê Deus, né? Ela poderia ficar chateada e pelo fato dela ter tido experiências ruins, perder a fé dela. E poderia até dar razão para ela, não, realmente o que aconteceu contigo, né? Que a gente pode levar para a questão da pessoa que foi para a igreja, né, e teve uma situação chata, onde viu, onde que julgaram ela, entendeu? Falasse, não,
realmente isso matou minha fé. Ou tu sai da igreja ou tu permanecer, e se tu não tratar isso, isso vai te afetar em outras igrejas. Só que aí, pô, tu tem que entender, a gente precisa entender questão de que tudo que a gente vai passar na nossa vida, nada é fácil, entendeu? Aí a gente só aprende as coisas na nossa vida, não sei se tu já prestou atenção. Esse pouco que a gente viveu, que a gente não é tão velho assim, né? Mas o pouco que a gente viveu, sim, a gente vê que as coisas que são mais difíceis, que as coisas que dói mais, que machuca mais, é aquilo que faz a gente crescer. Então, às vezes, vem essa dificuldade, vem o problema, é pra abrir teus olhos, pô. Não pra tu encarar aquilo e ficar, tipo, às vezes, não são todas, né? Mas ficar se vitimizando. Poxa, eu fui pra igreja tal, o pastor disse pra mim que eu sou um lixo e tal, e simplesmente tu pegar aquilo e tu viver o resto da vida com aquilo no teu coração. Não é, pô. É pra tu, porque a gente tem que entender que cada problema que a gente passa, cada situação difícil, é um aprendizado, entendeu? Só que tu tem que ter a maturidade disso. Tem que começar a entender devagarzinho, porque não adianta tu ter uma experiência ruim na igreja, se tu for pra outra, pô, é possível, com teu coração tão chateado e magoado, tu ter outra. Só por, vamos supor, tu cria uma amizade na outra igreja com uma pessoa, aí tu passa pela rua, a pessoa tá passando, aí tu, ei, irmão, aí o cara pega, vira a cara e sai correndo. Aí tu, porra, entendeu? Tu já fica chateado, pô. Mas não é assim que funciona, porque tu já tá chateado, então qualquer movimento que eu fizer, qualquer coisa que eu disser, ou qualquer coisa que a igreja fizer, isso vai te chatear mais. Então o tratamento parte primeiro da gente pedindo para Deus, entendeu? Se você tem uma fé em que você acredita, pedir para Deus para tratar isso no teu coração, que qualquer igreja que tu for, mano, vai dar certo, entendeu? Só que se tu levar isso para o resto da tua vida, mano, independente de igreja que tu for, do que pastor que tu falar, qualquer situação sempre vai ser a mesma coisa, entendeu? Sim, mas concorda comigo então que essas pessoas que, tipo assim, passaram por situações tristes em igreja, elas precisam ser tratadas, né? Não, com certeza. Só que eu acho assim, que essas pessoas precisam ser tratadas, mas às vezes a gente não adivinha. Tipo, se tu tá chateado numa situação que aconteceu na igreja, tem que ter a consciência de também chegar, não, pra pessoa e falar, a situação, não, vim de outra igreja, entendeu? Porque a gente não tem como adivinhar. Agora, tu chegar pra gente falar, dependendo, né, da pessoa, explanar a situação, aí pode ser que a gente consiga te ajudar. E outra, se tu vai pedir ajuda, mano, tu tem que pedir uma ajuda pra uma pessoa que tem um entendimento. Tu não vai pedir pra um amigo... Vamos supor que tu é da igreja, aí tu pede a opinião de uma pessoa que nunca não tem fé, não conhece a Deus, não, entendeu? A pessoa vai falar, não, mano, tá saindo fora dessa igreja, capa o gato, entendeu? E não é assim que funciona. Então, a gente tem que ter aquela sabedoria de pedir ajuda, saber pedir, porque a gente precisa pedir, mas pra pessoa certa. Uma pessoa que tu acha, que tu entende, que tem uma mentalidade mais acima, que tem um conhecimento maior da palavra. Concordo plenamente. Eu tive um pastor, inclusive, o pastor Humberto, ele é muito show, que ele sempre falava pra gente, né, que quando eu era músico, né, na igreja, eu tocava contrabaixo e fazia back vocal na igreja também. E ele sempre falava pra gente, né, a gente que, tipo, tinha algum cargo de liderança lá, ou fazia parte do louvor, ele ia fazer reunião com a gente, ele sempre falava, muito cuidado com as palavras que vocês falam, com as pessoas, porque assim, igreja, ele tem algo espiritual, óbvio, né, que é a noiva de Cristo, o corpo de Cristo, né, espiritualmente falando, a igreja, ela é o corpo de Cristo. Porém, né, ela também é uma organização de pessoas, pô. Então não tem como separar essas coisas, sabe? Não tem como dizer, não, igreja é só espiritual. Não é. Igreja também é relação humana, né? Igreja, tipo... mal comparando, eu sei que essa é um péssimo exemplo, mas para o pessoal entender melhor, o que difere uma empresa, um time de futebol, enfim, qualquer organização que tenha pessoas envolvidas para uma igreja, é Cristo. Entendeu? Porque tirando Cristo, vira uma empresa normal, onde tem relações, onde tem contas a pagar, onde tem, sabe? A mesma coisa é num time de futebol, a mesma coisa onde é um clube, enfim, qualquer tipo de clube. E ele falava isso pra gente, né? Na reunião, ele falava, cuidado com o que vocês falam, porque vocês estão mexendo com pessoas, vocês estão mexendo com um monte de pessoas. Então, e eu percebo, assim, que muitas igrejas, elas esquecem disso. Sabe? Elas esquecem desse lado humano da parada, né? Elas acham que elas relativizam tudo à espiritualidade, tudo é questão de fé, tudo é questão, é que nem a igreja católica, né? O cara vai se confessar com o padre, aí o padre, tá, padre, agora o que eu faço? Reza 3 Ave Maria e
É o diagnóstico, tá aqui o remédio. O remédio é esse. 3 Ave Maria, pai. Na igreja evangélica também é a mesma coisa. Ah, o pastor, tô com um problema aqui com meu marido. Qual o problema dele? Ele vê vídeo pornô. Ah, ora com ele e canta um hino da Aline Barros. Ah, é só isso? É, só isso. Entendeu? Então, tipo assim, cadê o lado humano da parada, né? Cadê o lado de... Não, pô, vamos lá, vamos conversar com ele, vamos sentar, ó, isso não é certo. E eu acredito que com muita gente falta essa segunda parte. Tem um lado espiritual, tipo, de orar, de estar junto, pai, mas a parte 2, né, o lado humano da parada, de conversar, de aconselhamento, de ver o que a pessoa realmente precisa, de entender, né, que eu acho que a gente, agora falando não só de igreja, mas no contexto geral, a gente gosta de poupar tempo com as coisas, a gente não gosta de perder tempo ensinando, né? Eu lembro que eu aprendi a tocar, quando eu estava aprendendo a tocar violão, pedi pro meu pai me ensinar, ele não tinha paciência de me ensinar, então o que ele fez? Ele me ensinou 3 notas, 3 acordes, o dó, o ré e o mi, e o sol, 4. Ah, com essas 4 notas tu toca qualquer música. Ele mentiu pra mim, pô. Eu não toco com música com 4 notas. Não dá pra tocar qualquer música com 4 notas, pô. Eu posso fingir, enrolar as pessoas que não entendem de música que eu tô tocando. Mas dizer que eu toco realmente, às vezes não toco, pô. Entendeu? Então, assim, a gente não tem paciência de ensinar. A gente não tem paciência de sentar com a pessoa e dizer, ó, é assim, né? Então, eu acho que a gente perde muito por isso. E agora já emendando uma pergunta pra ti. Tu chegou a ver pessoas, sei lá, da tua igreja que chegaram a sair justamente por isso? Por esse problema de fé e tal? Com certeza, mano. Com certeza. Eu vi várias pessoas saindo da igreja por ver exemplos errados, por querer um apoio na igreja onde não teve, por querer ter, tipo, vamos supor, um abraço e não teve. A gente já vi várias situações. É tipo assim, nesse decorrer do tempo que eu tô na igreja, entendeu? A gente vê de tudo, pô. Porque a igreja, ela é um hospital, pô. Só que é um hospital de alma, entendeu? Então, normalmente as pessoas vão pra quê? Vão pra quando estão machucadas, quando estão chateadas, quando estão tristes, né? Que não deveria ser só esse momento de você ir pra igreja quando tá acontecendo uma coisa ruim na sua vida. Mas as pessoas já vão com esse coração meio que abatido, né? Então eu vi várias situações de amigos meus que estavam firmes na fé, no mesmo pensamento, na mesma vibe, e saíram da igreja por uma situação que não concordaram, né? Por uma coisa chata, mas que estão aí, pô, saíram fora. Eu entendo assim, mano, que as coisas da igreja, elas são muito sensíveis, entendeu? Até pelo fato que você trabalha com alma, como até tu falou, se eu falar uma palavra, né, mais grosseira, uma palavra mais útil, a pessoa que está dentro da igreja, ela entende de outra forma. Porque as pessoas têm, muitas vezes, essa forma de achar que na igreja é tipo assim, meu irmãozinho, faça isso aqui pra mim, entendeu? Sempre naquele negócio de carinho, às vezes não é, pô, entendeu? Porque é vida, mano, é vida, a gente trabalha com vida, entendeu? Teve situações na igreja, até pelo fato de eu participar do Ministério de Louvor, em que situações que meu líder chamou minha atenção, e ele não me chamou, falou assim, que faz isso aqui, não, pô, ele me chamou sério, ele falou, irmão, não é assim que faz, papai, entendeu? Então eu tenho que ter entendimento que eu tava fazendo errado e não levar aquelas palavras pro coração, porque se ele tá falando daquela forma rude comigo às vezes, é pra me ajudar, pô, entendeu? É pra me fazer crescer. Então todas as vezes que eu tive um contato do meu próprio líder falando coisas pra mim, fiquei chateado na hora, claro que a gente é ser humano, mas no outro dia tava lá, pô. Isso me fez crescer de uma forma tão grande no ministério que eu tô hoje, entendeu? De não ter levado isso pro coração, de não ter saído da igreja, entendeu? De saber onde eu tô hoje, porque eu não levei aquilo pro coração. E hoje a gente é melhor amigo, pô, independente de tudo, entendeu? Então a igreja, ela tem esse fato de ser muito sensível, porque você trabalha com alma, entendeu? Que é muito triste onde tem pastores, né, onde tem igrejas que levam a obra de Deus de qualquer jeito. Infelizmente, isso vai ter em qualquer canto. A gente não pode também generalizar, né, dizer que toda igreja é ruim, mas dizer que toda igreja é boa. Porque a gente não sabe, tem vários casos. A gente só precisa achar a igreja que a gente mais se identifica. E às vezes tem pessoas que elas são por tempo, né? Tem pessoas que, eu tô adorando a Deus, eu tô tranquilo, eu vou pra igreja tal. Eu preciso de cura, eu vou pra igreja tal, entendeu? Então isso confunde muito a fé, porque toda igreja, ela tem uma forma de pregar diferente, entendeu? Não que seja vários deuses, né? É um Deus só, mas tem pessoas que
eu tiro, por exemplo, na minha igreja a pregação é muito mais calma, mais tranquila. Já na Assembleia a pregação é mais forte, entendeu? Então tem pessoas que for para minha igreja, vai olhar a palavra e o pastor tá falando, não tô entendendo nada. Quando vai para a Assembleia, entende, entendeu? É a mesma palavra, pô, entendeu? É o mesmo Deus, só que pregado de forma diferente. É igual, tipo, a gente tá conversando aqui de uma forma e eu falar com outra pessoa que, tipo, é braba, que é ignorante, que fala, pô, entendeu? Fala nada com nada, mas ela tá querendo passar a mesma mensagem que tu quer me passar, só que de forma diferente, entendeu? Então eu preciso identificar qual é a igreja que eu vou, qual é o meu jeito, o que eu, entendeu? Pra gente ter um crescimento, né, na obra de Deus. Pode crer. Mano, e como é que foi pra tu, acredito eu também, que tu aprendeu a tocar na igreja, né? Como é que foi esse processo de virar músico, assim? Esse processo aí foi mais de Deus ainda, porque eu não sabia tocar nada. E aí eu tava saindo do Ministério de Dança, que era da própria igreja, e ia pro Ministério de Louvor. Na época, pra tu ver como as coisas são, teve uma contenda lá na igreja do Ministério de Louvor e saiu todo mundo. Teve uma briga lá de liderança, que um queria mandar mais que o outro. E aí o pastor líder, né, que é o pastor estadual, teve reunião com todo mundo e tal, e o cara se chateou e saiu fora. Aí ele saiu ele, o vocalista, saiu o baterista, saiu o baixista, saiu todo mundo, pô. Ficou só o tecladista porque ele vinha de fora, que ele veio junto com o pastor que veio de Manaus. Então ficou só o teclado. E eu vi naquela situação, eu falei, agora a obra ficou na mão. Só que aí que tá, mano, Deus não precisa da gente não, pô. Deus, independente se tu quiser fazer obra ou não, sempre vai ter outra pessoa que vai estar no teu lugar. E outra coisa, essa pessoa que vem no teu lugar, ela é melhor do que a outra que estava. E aí, eu fiquei olhando aquela situação, poxa, eu tava saindo do Ministério de Dança, né, porque ele tava crescendo, e eu falei assim, não, eu vou participar do louvor. Aí o rapaz lá que tocava teclado, ele toca tudo, pô. Ele toca teclado, toca bateria, baixo, o bicho é multiuso. Mas ele toca nessa questão de saber tocar, não, ele sabe tocar tudo mesmo, ele tem noção, entende das coisas. E aí ele começou a dar aula pra mim, pô, lá. Comecei a tocar nos cultos lá que não tinha muita gente, na semana, e ele foi me passando, foi passando. E aí chegou uma hora que eu tava tocando já nos cultos principais, entendeu? Só que aí eu fui buscar mais conhecimento, né? Claro, eu fui fazer uma aula de bateria com o professor e tal, fui buscar mais conhecimento. Mas o zero, assim, foi com ele foi me passando a noção, aquela coisa, né? Que bateria não tem nota, né? É mais ritmo. Então, tu vai ouvindo as músicas, vai tentando acompanhar, errei muito. Passei muita vergonha mesmo, bicho. Eu queria, meu Deus, eu quero sair daqui. Entendeu? E o mais doido, porque eu passava vergonha, não passava sozinho, né? Passava eu, o tecladista, o vocalista. Imagina. Todo mundo da igreja, entendeu? Mas aí foi aprendizado, pô. As pessoas entenderam que eu tava aprendendo, que não tinha ninguém. E aí, graças a Deus, hoje o louvor não tá perfeito, né? Que a gente sempre busca melhorar, mas está muito melhor do que antigamente. E foi o Deus que me deu o dom, né, de aprimorar o que já tinha dentro de mim, que era a bateria, que eu nem sabia, porque eu tocava violão também, mano. Eu sabia até 4 notas também, tocava sim. E aí a bateria que foi que eu aprendi mesmo e tô na obra aí, no Ministério do Louvor, graças a Deus. Mano, eu tenho uma curiosidade, essa curiosidade é bem específica, porque, tipo assim, a Igreja da Graça, ela tem a própria gravadora dela, né? Inclusive, isso. Quem não lembra de Thales Alberto? Quem não lembra? Com certeza. Thales Alberto... Eu amava aquele cara, bicho. Pô, eu amo até hoje, apesar de eu não ouvir mais, mas... Ele toca, pô, no secular aí, só que por conta que ele saiu da gravadora da Graça Music, né, a gente parou de ouvir ele. Mas ele toca, pô, em show e toca as mesmas músicas e tal, ele tá fazendo show normal. Pois é, pode crer. Eu até brinco com a galera, tipo assim, quando aquele episódio lá que aconteceu, né, eu falei, pô, ele não mentiu não, velho. Ele realmente era o melhor. Ele era o pica. Ele era o melhor cantor gospel esse secular do Brasil. Ele era pica. Mano, o cara é demais, pô. Mas não precisa falar, né? Tem coisas que a gente não... Tem coisas que a gente não precisa falar, né? Por isso que os fãs de Cristiano Ronaldo agora vão ficar putos comigo quando eu falar. Por isso que eu acho que não precisa o Cristiano Ronaldo dizer eu sou o melhor. Não precisa, né? Ele já é. Não precisa ficar falando, entendeu? Tipo, deixa que as pessoas falem, entendeu? Deixa que as pessoas... Mas enfim, isso aí é questão de cada um. E aí, pô, minha curiosidade vocês tocam músicas, como é que vocês fazem pra escolher o repertório que vai tocar nas igrejas? Porque a Igreja da Graça não tem só um culto, né? Tem vários cultos, né? Como é que funciona aí? Que eu sei que é por escala, que eu já fui músico de igreja, eu sei que é por escala que a banda toca, mas e as músicas? E os hinos que tocam? Como é que vocês fazem a seleção?
Mas, na verdade, a Igreja da Graça ela tem 4 cultos por dia, de segunda a segunda, não fecha, pra nada. Ela tem 4 cultos aí. E aí a banda normalmente ela toca mais em... Porque só tem uma banda atualmente, a gente tá tentando criar outra, né? Porque tem muitos cultos que não... Que a banda, tipo, as pessoas trabalham, né? Porque a gente faz ali a obra por amor, entendeu? Então, às vezes, não bate o horário. Mas aí, normalmente, em eventos, e domingo, principalmente sábado, a gente tá tocando na igreja, né? Toca de manhã, toca de tarde, toca à noite. Agora, as músicas a gente escolhe de base na Igreja da Graça mesmo, a sede que é lá em São Paulo, entendeu? A gente tem que sempre estar se comparando com o louvor de lá, entendeu? Ver o que eles estão tocando, ver o que eles estão fazendo pra gente trazer. Porque, querendo ou não, a Igreja da Graça aqui em Rio Branco é uma extensão de lá, entendeu? É como se fosse uma franquia, entendeu? Sim, então, sim. Se tu prestar atenção, todas as Igrejas da Graça, elas são parecidas do altar, o jeito de pregar, o louvor, até porque as pessoas veem a Igreja da Graça muito por televisão, né? Porque a maior divulgação e evangelização da graça é por TV, né? E aí... se a pessoa, tipo, vamos supor, tu assiste pela TV a igreja de um jeito e tu vai lá assistir, é totalmente diferente, entendeu? Então, normalmente as pessoas assistem na TV e querem ver igual lá presencial. Então, a gente tenta fazer isso, entendeu? Normalmente, a gente fica ouvindo os louvores lá, eles passam pra gente, né? Como é que vai ser, tudo certinho, a gente faz aqui na igreja. Mas, às vezes, a gente muda um pouco quando é questão de juventude. Tipo, hoje, como é juventude, a gente pega aqueles louvores mais pra cima, né? Mais Thales Roberto, mais David Keelan, mais assim, mais um agitado, um sertanejo, um forró, que é mais pra juventude mesmo, né? Mas no louvor é mais tradicional, os louvores assim são mais conhecidos. Pode crer, mano. Eu... Vamos entrar no... Agora o pessoal que não é crente não vai entender nada do que a gente quer falar, mas... O que tu gosta de ouvir... Não, na verdade, o que tu gostava, né? Tipo assim, na tua adolescência, que a gente... Tu tem quantos anos? 23, mano. 23? É. Caralho, bicho é mais novo que eu. A gente brincou sobre isso, né? Mas a gente tem idades parecidas, pô. Mas o que tu gostava de ouvir, tipo assim, na tua adolescência de música? Na verdade, mano, eu sempre gostei de tudo um pouco, entendeu? Eu nunca fui muito... eu só escuto sertanejo, eu só escuto isso. Não, eu sempre escutei um pouquinho de tudo. Antigamente, quando eu era mais novo, eu escutava muito CPM 22, pô. Eu achava aquela banda demais, velho. É doido, todas as músicas eu sabia. Top. É muito top, pô. CPM 22 ali é o auge. Pô, eu era e sou fã de Fresno, pô. Eu acho Fresno muito foda, bicho, ó. E embora, é porque, tipo assim, ó, é a mesma coisa do cara que fala que é fã de... Sei lá, deixa eu pegar um exemplo assim. O cara fala que é fã de algo que é muito famoso, e aí o cara vai falar, mas tu conhece tal música, né? Fresno é a mesma coisa. Tu fala que é fã de Fresno, o cara só lembra daquele álbum de Redenção, né? Que foi o álbum que fizeram com os caras ficassem emo pra caramba. Mas antes daquele álbum, tem 3 álbuns que é rock, pô. Pancadaria. As letras são as mesmas, de amor, pai e tal, mas o som é rockzão pesado. E depois daquele álbum, é rock de novo. Aí o pessoal pega só aquele álbum, né? Lá. Exatamente. É porque o cara tinha que vender, né, pô? Tinha que vender álbum, né? Naquela época o que vendia era o quê? Era a capa de revista. Era. Banda Teen. Era lá na gringa era o Backstreet Boys, enfim, era aquele período Teen, né? E aí, mas CPM também eu ouvia muito, pô. Muito, assim. E de gospel, tu gostava de ouvir o quê? Fernandinho, claro. Fernandinho de lei, né? Thales também, assim que eu entrei, que eu me converti, Thales estava no auge, assim, que, meu Deus do céu, eu lia livro dele, pô, tinha tudo dele, DVD, tinha tudo. Eu era fã demais daquele cara. E do André Valadão também, do André Valadão eu sempre gostei dele. David Keelan, também, brabo. David Keelan. Tem muita gente, assim, bacana, né? Fernandinho, mano, Fernandinho é engraçado, tem uma história com o Fernandinho muito engraçada, porque eu fui desgostando dele, tipo, gradativamente, acredita? Eu amava o Fernandinho, aí vim desgostando, ao ponto de não ouvir mais nada dele. Assim, eu não sei o que foi que aconteceu, mas o último álbum que eu ouvi do Fernandinho, porque eu gosto de ouvir os álbuns completos. Foi o que fez sucesso também, o último, né? Não sei ele se parou, foi, assim, mas o último que tá na mídia também. Foi, ele começou a fazer a regravação, né? Mas o último que eu ouvi dele, mano, foi o que a galera menos gostou. E foi o último que eu ouvi também, que foi, eu não sei se tu vai lembrar, eu acho que é Sonhos o nome do álbum, é até da Som Livre, esse álbum é da Som Livre, onde ele regravou várias músicas, tipo, eu nem sabia, hinos evangélicos de igreja mesmo, congregacional, hinos da harpa e tal.
Aí foi o último álbum dele que eu ouvi. Isso foi em 2011, se eu não me engano, 2012. Então de lá pra cá, pra mim, o Fernandinho não existe mais. Tudo que ele lançou. E ele lançou coisa boa, ele lançou Galileu. Ele lançou um monte de parada depois disso. Mas eu não ouvi mais nada, assim, do Fernandinho. Mas, pô, o Fernandinho fez parte da minha... essa era a pergunta que eu ia te fazer. Quais foram as músicas, assim, pode falar banda também, artistas que fizeram parte da tua conversão, assim, porque tem aquele período, né, que o cara entrou na igreja e o cara ouvia só aquelas músicas, assim, as músicas que tu ouvia pra orar, as músicas que tu ouvia, tipo assim, com a galera. Na verdade, mano, como eu te disse, quando eu comecei a me converter, o Thales, ele tava muito no auge, né, até às vezes ele ia lá pra igreja, entendeu, só que quando ele ia no tempo lá, não tava tão grande, né, como ele ficou. Sim, mas sim. Aí a gente foi apresentado mais pra ele assim, e ele cantava de tudo, né? Cantava de adoração, que as letras das músicas dele, meu Deus do céu. E a celebração deles, assim, era extraordinária. Assim que eu tenho como memória pra mim. No tempo na sala do pai, né, ainda. Pois é, pô, entendeu? Então o Thales Roberto e o André Valadão foi dois artistas que marcaram muito, assim, no meu começo, né? Aham. Foi no tempo do Na Sala do Pai, né? Que era aquele álbum. Foi, bicho. É. Mas aí depois que ele lançou o DVD, que foi a história escrita pelo Deus de Deus. Linda, bicho, linda. Mano, eu vou te falar. Eu tinha um pendrive. Porque foi em 2012. Foi logo quando eu me mudei daqui, de onde eu moro agora, do Chico Mendes, lá pro Rosalinda. E aí a gente foi pra lá, tipo, a gente não tinha nada. A gente tinha uma TVzinha e tal, aí eu tinha um pendrive que tinha esse DVD. Mano... E eu assisti esse DVD tanto, velho, tanto. E se pendrive não fura, eu fui o primeiro cara a furar pendrive. Eu assisti ao ponto de furar o pendrive, tipo assim, travar. Chegava a hora que não ia mais. Tanto que eu assisti aquele DVD, velho. Tipo assim, eu sabia de qual é salteado cada música, a sequência, assim. E é muito incrível mesmo. Outra coisa que eu ia te falar, mano. Eu falei, pô, eu vou gravar com o Ike e vou falar isso pra ele, que eu acho que eu nunca falei isso pra ele. O que eu acho muito mais legal em ti, eu acho que que faz a gente ser amigo também ainda, porque eu tenho a minha paciência com gente crente é assim, ó. Limitada. É limitadíssima. Porque, exatamente por isso que eu vou te falar agora, porque geralmente crentes, assim, eles tendem a ir pra um lado, enfim, eu não quero falar certinho da parada, porque o lado certo é legal. Mas eles tendem a ir pro lado que não é certo, vamos levar assim. E tu não, cara, tu é um cara totalmente diferente. Por exemplo, quando eu falei de música agora, tu usou uma banda que é secular. Meu Deus, vai falar de música secular pra crente, meu Deus, o cara fica doido. E isso eu acho muito maduro da tua parte. Isso é maturidade. Isso é exatamente o significado de maturidade, né? A gente até já conversou sobre isso. Mas de onde é que vem isso? Tipo assim, sei lá, na tua igreja tem mais pessoas assim, porque assim, quem tá de fora tem até medo de falar. E é isso que eu falo para alguns amigos meus, né? Eu falo, mano, algum amigo meu que fala, pô, tô indo pra igreja. A primeira coisa que eu falo pra ele não seja bitolado. Seja um cara legal, pelo amor de Deus. Porque isso afasta, pô. Isso mais afasta do que aproxima. Tipo assim, tem a fama, né, do crente ser chato, né? Exato, pô. Isso cria uma imagem, cria uma figura que não é legal, sabe? Por exemplo, por que as pessoas queriam ficar perto de Jesus? Se aproximar de Jesus? É porque ele era um cara bitolado? Porque ele era um cara arrogante? Não, muito pelo contrário, pô. Ele era um cara da hora, sabe? Ele era um cara que aproximava e não separava. E os crentes, eles têm essa mania. Eles pegam aquele texto lá da luz do mundo, né? As trevas e a luz do mundo, e levam por um caminho que o texto não diz, meu amigo. Tipo assim, eu já conversei com um amigo meu sobre isso, eu falei, mano, tu concorda comigo que esse texto não tá querendo dizer o que tu tá querendo interpretar? Tipo assim, tu precisa fazer uma manobra muito grande pra tu interpretar que esse texto tá dizendo que tu... Não é isso aí que o texto tá dizendo, o texto tá dizendo outra coisa. O texto tá dizendo exatamente o oposto. O texto tá dizendo que existe uma escuridão no mundo que é o pecado. E tu deve dar luz a esse pecado, e não ao contrário, tu não deve esconder a luz, sabe? E aí os crentes, eles costumam esconder essa luz, falar, não posso me sentar com ninguém que seja mundano, pai e tal. Então de onde é que vem essa tua maturidade aí? Tipo assim, tu sempre foi assim, ou tu já foi um cara bitolado e depois já aprendeu a ser um cara mais legal? Não, mano, eu sempre fui assim, porque na verdade quando eu entrei muito
tipo assim, eu não tive nenhuma experiência ruim, né? Eu entrei muito leve na igreja, entendeu? E os contatos que eu tive de amizade na igreja, nenhum era chato, entendeu? Assim, de pressionar. Até porque na igreja da graça, ela é diferente, entendeu? Nesse quesito, né? Até a questão do meu líder lá, que é parte do louvor, ele escuta, pô, música secular, mas não sei se tu já prestou atenção. O fato de escutar música secular não é questão da letra, é questão do toque, pô. Porque nós músicos, não sei se tu é assim, sim, a gente ouve música, pô, e ouve a música diferente, entendeu? A gente vê a batida, sim, o ritmo, sim, o compasso, entendeu? É diferente, pô, isso aí a gente vai aprendendo e crescendo musicalmente. Porque, querendo ou não, o que eu toco, eu tenho que fazer o melhor. E qual a referência que eu tenho? Entendeu? Nem no mundo cristão, pô, a gente não tem referência muito grande não, pô, assim, de música, entendeu? De bandas grandes não. Exato. Então a gente vê pra fora, pô, entendeu? Aí às vezes essas pessoas até confundem, mas a pessoa ouvir música secular, isso é errado, não pode. Mas não pode, tu tá fazendo besteira e querendo falar que isso é certo. E querendo ou não, a gente tá no mundo, pô, que é do mundo, entendeu? Eu já tô no mundo. As músicas... não tem essa música cristã, música do mundo, não. Mano, as músicas são tudo do mundo, entendeu? Já começa por aí. E tu tem que entender que, às vezes, a gente precisa, pô, ter esse entendimento, né? Eu acho que foi pelo fato da igreja que eu tô, mano, hoje que eu tive essa questão de ser mais aberto, né, referente a isso. Eu já tive muito amigo meu que quando eu ficava crente, se torna chato, né? Tipo assim, a gente tinha uma amizade, aí o cara entra pra igreja, aí depois não convive mais. Eu acho que o erro tá aí, mano. Se mais pessoas se convertessem, vamos supor, eu não sou da igreja, eu me converto, e aí eu tenho um certo tipo de amizade. Tu tem que saber lidar, querendo ou não, porque é diferente, a rotina muda. Sim. Mas isso não quer dizer se afastar, pô, entendeu? Tu pode ir lá, o cara tá bebendo, não importa, eu vou beber? Não vou, pô, então eu vou lá, mano, fico lá do lado dele, converso com ele, entendeu? Isso vai mostrar o que pra ele, entendeu? Pô, o cara é da igreja aqui, tá todo mundo bebendo, mas o cara não tá, o cara tem um papo legal, o cara conversa, o cara sabe, entendeu? Sabe conversar. Isso faz o quê? Tu ser atrativo pra essas pessoas. As pessoas, rapaz, que igreja que tu é, pô? Que tu tá aqui? Que igreja é essa? O cara vai querer conhecer. O cara vai querer saber mais, entendeu? Então, quer dizer, eu dando um bom exemplo aonde eu estiver, não importa o local, independente das pessoas, que isso vai atrair, pô. Que, querendo ou não, a gente tem uma atitude boa, uma atitude legal, uma conversa legal com uma pessoa que não é de Deus, ou que às vezes julga, ou que tem raiva, rapaz, esse bicho é diferente, mano, entendeu? Os contatos que eu tive, os moleques são todos chatos, fica falando, vai pra igreja, isso tá errado, tá no pecado, entendeu? E eu não sou assim não, mano. Se tu faz as tuas coisas erradas, mano, o problema é teu. Entendeu? Eu tô fazendo a minha parte e tô querendo te levar pro mesmo caminho, entendeu? Só que eu não vou ficar te bitolando toda hora. Ei, mano, isso tá errado. Ei, mano, faz isso aí não. Ei, mano, sai dessa... Não vou, pô, entendeu? Porque o meu exemplo, a minha vida de sucesso, ela vai te incomodar a querer também, meu amigo. E aí que a gente vai pro mesmo caminho, entendeu? É através exatamente do relacionamento, né? Certo. É através da amizade. Porque, assim, se discurso adiantasse alguma coisa, meu Deus... Todo mundo que ouvisse pai e mãe, pronto, pô, era só ouvir pai e mãe, porque desde cedo que a mãe e o pai falam o que deve fazer, o que não deve. Então, não é pelo discurso, é pelo evangelho, pô. E o evangelho, ele não é palavras, né? Palavras por palavras, né? E a gente tem exemplos, né? A gente tem exemplos de, por exemplo, o jovem rico, ele não foi pra Jesus, pô. Tá aí o exemplo de que só palavra não, porque Jesus falou, ó, beleza, vamos lá, larga tudo que tu tem aí, vende tudo que tu tem aí, larga e vem. Aí o jovem rico, não queria não, vou pra outro canto. Não adiantou, o cara não quis, entendeu? Então não é só tu chegar pra um cara e apresentar um livro de regras pra ele, que ele não vai. E em relação a isso, eu vou muito na tua onda também. Tipo, eu gosto muito de ouvir as pessoas, eu gosto muito de tentar entender as pessoas. Até gente que eu discordo, pô. Gente que... eu gravei com a Bruna recentemente. A Bruna é de outra religião, pô. A Bruna falou da religião dela. A Bruna... Inclusive, o título do episódio da Bruna é A Ubanda Salvou Minha Vida. Ela é da Ubanda. A Ubanda salvou minha vida. E eu ouvi a história dela e, pô... Vou dizer pra essa mulher que ela não teve a experiência foda de vida? Teve, pô. Teve e é real, e é genuíno, né? Isso aí. E isso afasta muitas pessoas. Eu já fui esse cara. Eu posso falar por experiência própria. Eu já fui esse cara bitolado. E eu, né, eu acho que não à toa eu sofri o meu karma, né? Com pessoas que foram bitoladas comigo também. Por conta disso, que falta maturidade, falta a gente entender que as coisas não são
não são assim, né, pô, não são do jeito que a gente acha que é, porque no fim das contas isso é muito mínimo. E assim, existem igrejas que eles fazem até um malabarismo, né? Eles fazem até um malabarismo dizendo que porque eu lembro muito bem, eu acho que tu vai lembrar também, quando o Luan Santana gravou Conquistando o Impossível. Foi ali onde eu mudei meu pensamento. Foi ali. Ali onde eu... Eu vou contar a historinha pra tu entender. Eu sou muito fã do Luan Santana, muito fã, desde sempre fui. E nesse álbum, a última música é Conquistando o Impossível, né? E aí, eu tava na igreja, só ouvia música gospel, e eu ouvia Luan Santana escondido. Na verdade, eu ouvia música secular, qualquer tipo de música secular escondido, porque eu não podia. Mas o filho da pastora também fazia isso. Todo mundo da igreja fazia isso, pô. O cara abria lá a playlist de celular dele, lá tinha umas 2, 3 músicas lá que não era gospel, entendeu? A gente sabia disso, mas eles pregavam outra coisa, né? Ele podia ouvir. Agora o cara que estava lá não podia, né? Mas enfim, aí eu peguei e questionei. A pastora falou, tá aqui, ó. Se eu botar a Jamile cantando essa música, eu posso ouvir? Pode. Mas é o Luan Santana cantando a mesma música que a Jamile tá cantando. Eu posso ouvir? Não, não pode. Mas por quê? É a mesma música, pô. Não, mas é porque o Luan Santana, ele não é da igreja. Sabe, malabarismo pra tu tentar, tipo assim... Caramba, então... Interessante isso aí, né? Então quer dizer que qualquer música que um cantor gospel cante, eu posso ouvir. Independente que ele esteja falando besteira ou não na música, eu posso ouvir. Sei lá, a música é herege, o cara é herege. O cara tá cantando uma música que fala de heresia. Mas por ele ser aquele cara da igreja, eu posso ouvir. É isso que você tá querendo me dizer? Outra história também legal legal não, né? Traumatizante que eu passei na igreja. Rosa de Saron, sou fã de Rosa de Saron. É a minha banda favorita. É a minha banda favorita até hoje. É uma boa também. E aí eu tava bitolado na igreja, no G12, sabe? Ixi. Aí eu cheguei pro pastor e perguntei, pastor, posso ouvir Rosa de Saron? Ele falou, não, porque eles são católicos. Eles adoram imagens. Aí eu falei, pelo amor de Deus, mas pastor, tu já ouviu alguma música do Rosa de Saron? Tipo assim, Ele falou, não, mas eles podem até falar palavras bonitas, mas eles não servem o mesmo Deus que você. Falei, meu Deus, agora aí tá difícil, porque tem tanta coisa que eu faço de pessoas que não servem o mesmo Deus que eu, pô. A minha professora não serve a Deus, pô, e eu aprendo com ela. O motorista do ônibus me leva todo dia pro trabalho, ele não serve o mesmo Deus que eu pego o ônibus com ele. Mas é porque a implicância é com música, né? Que eu acho que tu sabe, a implicância é só com música. Filme tu pode assistir, qualquer coisa tu pode fazer, agora música... Na verdade, tem essa questão de músico também, vamos supor, de baterista tocar em outra banda que secular. Tem muito essa discussão. Sim. Mas aí a gente tira na mesma questão, pô. O médico, o cara se forma com medicina, ele não vai atender só cristão. Ele vai atender toda pessoa, entendeu? E a questão da música é a mesma coisa, pô. Ele toca na igreja, ele vai tocar em outra banda secular, mas é o trabalho dele, pô. Estão pagando pra ele, entendeu? E como é que isso vai estar errado? Não tem, pô, não tem. É diferente, é a mesma coisa, se for parar pra pensar, é a mesma coisa. Aí eu virei motorista, vou levar só gente crente. Virei médico, vou atender só gente crente. Não, tu atende todo mundo. O cara que é católico, o cara que, entendeu? O cara que é ateu, tu atende todo mundo, entendeu? Então, se minha profissão é músico, por que eu não posso tocar em outra banda secular e tocar na igreja? Minha fé é na igreja, pô. Eu tô fazendo só meu trabalho fora, entendeu? É totalmente diferente. Só que as pessoas, querem ou não, mano, as pessoas têm um partido dentro da igreja, né? Não, esse lado aqui é o certo, esse aqui é o errado. Tem as pessoas... Não é assim que funciona. Isso eu acho... Baseado em nada, né? Pois é, eu discordo disso aí totalmente. Isso aí. Outra coisa também que eu fez eu mudar foi isso. Uma vez a gente estava assistindo um filme que não era gospel, um filme junto com a igreja, e nesse filme tinha cena de nudez. Tipo assim, não nudez, né? Mas tinha cenas de sexo no filme. E todo mundo assistiu de boa. Eu falei, caramba, filme pode assistir, filme que não é cristão pode assistir, que tem essas cenas, mas uma música que tipo o cara fala de amor, ou sei lá, fala qualquer coisa, não pode. Aí foi nesse dia em diante que eu falei, não, mano, isso aqui tá errado, tá muito errado, senhor. Aí eu já ouvi absurdos também de pastor dizendo que Lúcifer era músico, não era cineasta. Eu falei, vai tomar. Aí eu falei, vazio, tá de sacanagem, pô, tá de sacanagem. Então pode assistir filme pornô, pô. Porque não tem música. Não tem música lá. Lá é
é só fala e sexo. Pô, se for levar por aí, então, o problema é só música. Aí eu peguei e falei, não, mano, eu acho que a gente tem que fazer que nem Paulo fala, né, mano? Tudo me é permitido, só filtra o que você acha que é bom pra sua vida, que não for, você joga fora. Exatamente, filtra. E é só você quem sabe o que é bom pra você e o que não é, pô. É você que tem que filtrar isso aí. Não é óbvio que eu também não vou pegar uma música que, tipo, eu escuto no meu fone de ouvido e botar pra galera da igreja ouvir. Não, aí tem gosto, né, pô? Tem gosto de gosto. Mas eu acho que tem muita hipocrisia envolvida. É que agora vamos falar da tua vida agora, mano. Como é que tu tá agora, tipo... Como é que tu tá na tua vida agora? Tá trabalhando? Tá fazendo o que da vida? Atualmente tô trabalhando lá no Sebrae, ó. Recebi uma benção aí. Na verdade, tu sabe da minha história, né? Saí dali, Sim. Aí fui pro outro trabalho, já tudo garantido. Fui demitido no primeiro mês. Aí fiquei um mês desempregado para deixar de ser besta. Aí consegui outro emprego, meti a link na justiça. A bicha é tão sem vergonha, bicho, que o processo lá, eu fiz fazer um acordo com essa imunda para ver se ela me paga. Fiz o acordo, ela pagou 2 parcelas só, pô, das 5, e não pagou mais. Aí tá lá, teve que voltar na justiça de novo, tô com processo. Mas atualmente eu trabalhando no Sebrae, só um períodozinho também, só de manhã. 1 hora tô livre, tá tranquilo. Não trabalho final de semana, não trabalho feriado, não trabalho nada. Aquela ali que ali, meu amigo, era um presídio, disfarçado. Era cruel. Era cruel. Eu tenho até uma coisa pra te contar, depois eu vou te contar em off. O que vai acontecer, comigo em breve. Olha aí, só. Mas é benção. Mas, mano, é isso. 1h06 de conversa. Olha aí, eu acho que eu falei até mais do que tu, peço perdão. Nada, pô. E aí, esse finalzinho eu sempre falo, né? Eu sempre brinco que é o lugar de fala do convidado, né? Esse é o lugar que o convidado pode falar o que quiser, mandar abraço, mandar beijo, se tiver que mandar pra alguém, falar alguma coisa que talvez queira falar e eu não perguntei, eu não falei. Enfim, te agradecer mais uma vez por você ter cedido esse tempo aí da sua vida, esse sabadão, para trocar uma ideia comigo. E pode ficar à vontade. Beleza, primeiramente queria agradecer o convite aí do meu amigo Jonathan. Agradecer a todos aí que vão ouvir, né? Vão fazer parte desse podcast. E dizer que o princípio de tudo, como as coisas que a gente comentou, falou sobre várias coisas, é entender a tua fé, o que você sente e seguir naquilo. Que tudo que você colocar a mão vai dar certo. Que se você estiver passando por uma situação difícil aí, crê em Deus, tenha fé que o Espírito Santo ele vai te dar resposta e ficar firme. Porque hoje em dia, na verdade, não tá fácil viver nesse mundo, mas pode ter certeza que Deus está cuidando de tudo, Deus está vendo tudo, e se você está sofrendo uma injustiça hoje, pode ficar tranquilo que Deus vai te abençoar e vai te honrar. Agradeço a todos aí, é meu amigo Jonathan. Até mais. Valeu, meu amigo.